E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Barros e nesse vídeo curtinho vou corrigir uma questão que me foi enviada por um grupo do WhatsApp da Secretaria da Criança, uma questão que eu errei. O professor também erra e aqui serve de lição para mostrar para vocês qual foi exatamente o ponto onde eu não prestei tanta atenção no que a banca estava de fato pedindo, tá certo? Acompanhe aqui comigo a correção dessa questão, porque isso também ocorre com você, viu? Não acho que é só com o professor que isso ocorre ou com um concurseiro iniciante. No dia da prova, esse tipo de detalhe pode acabar fazendo a diferença. Então presta atenção e acompanhe aqui comigo a correção dessa questão sobre Melanie Klein. Questão da VUNESP, TJ São Paulo 2005, uma questão muito boa e, aliás, é um ponto importante que deve ser destacado. Toma muito cuidado, porque assim... A moto passando. Passou. Um ponto importante que você tem que prestar atenção é o seguinte: nós temos questões boas de bancas não tão tradicionais, não tão fortes, FUNESP até que é mediana e que podem ser utilizadas na sua preparação. Em especial, no caso da Melanie Klein, isso pode ser observado, tá certo? Então temos aqui, no início da fase esquizoparanoide, a principal finalidade de identificação projetiva é... Então eu já vou falar qual foi o meu erro, o que foi que aconteceu para eu ter errado isso. Claro, mandaram no WhatsApp, é bem rápido, então a visualização não dá para ver com tanta qualidade, tem que ser muito rápida o raciocínio. Mas vamos grifar aqui os pontos importantes. Olha, na posição esquizoparanoide, então não tem a ver com a posição depressiva. A principal finalidade da identificação projetiva é... Então, como você sabe, caso você já tenha participado do meu curso de questões comentadas, nós temos um campo aqui e dentro desse campo uma definição X que tem que ser investigada. Qualquer coisa fora dessa definição X ou fora desse campo estará obviamente errado. O que o examinador pode pedir? Algo da posição depressiva, que seria um outro campo, obviamente, ou algo que não seja coerente com essa identificação projetiva. Vamos à questão então, as alternativas. Letra A. A identificação projetiva dentro da fase esquizoparanoide tem como função incorporar um objeto externo, procurando assim recuperar a união com o objeto. Está correto? Faz todo sentido do mundo. Vamos ver, claro, se há alguma mais correta. O que eu estou falando aqui para vocês inicialmente? Ora, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Nós temos mecanismos de defesa específicos da fase esquizoparanoide e nós temos mecanismos de defesa específicos também da fase depressiva. Então, nem todo mecanismo da fase depressiva será coerente ou terá a sua aplicação idêntica à fase esquizoparanoide. Então, um pouco de cuidado com isso. Temos mecanismos próprios da fase esquizoparanoide e na fase depressiva, depois que a criança identifica que ela feriu o objeto que deveria ser amado, ela necessita de um mecanismo próprio para reparação. Bora continuar aqui na leitura, então, das questões que você acompanha aqui comigo. Letra B. Conseguir uma empatia com o objeto, tentando dessa forma reparar o objeto. Aí já estamos na segunda fase. Reparação do objeto tem a ver com a fase depressiva, então está fora da fase esquizoparanoide. Aqui foi o meu erro. Letra C. Expulsar sentimentos de inveja contra o objeto, buscando aliviar a culpa pela destruição do objeto. Se a criança identifica que o objeto foi destruído, de fato estamos dentro de uma posição depressiva e não esquizoparanoide. Letra D. Identificar os objetos internos com o objeto externo, a fim de reduzir a ambivalência frente ao objeto externo. Uai, a criança não tem essa identificação toda dentro da primeira fase, da fase depressiva, então toma um pouco de cuidado. Dá para forçar o entendimento? Dá, mas a letra A vai estar 100% correta, enquanto que a letra D está 10, 15% correta. VUNESP parece muito com a FGV em alguns casos, não dá para forçar a interpretação. Letra E. Estabelecer pontos de fixação. Uai, esse é o objetivo da identificação projetiva? Nem a pau, né? Não faz sentido não. Às quais a personalidade poderá recorrer em caso de intensa hostilidade ao objeto externo. Não é o principal objetivo da identificação projetiva. Então toma muito cuidado. Vamos passar adiante aqui, falar um pouco então dos mecanismos de defesa próprios, mas antes eu tenho que confessar para vocês um pequeno esquecimento. Quando a gente começa a resolver muita questão, chega uma hora que esquece das primeiras que resolvemos. Então eu mostro aqui para vocês acompanham aí na tela, a prova de que eu já corrigi essa questão antes. No meu site antigo eu tinha uma série de provas, uma dezena de provas gratuitas para o aluno baixar com os comentários. Então essa prova já foi corrigida em 2005, não lembrava, e aí quando eu errei, eu
fui atrás e encontrei isso aqui no meu arquivo. É normal, é por isso que a revisão é tão importante dentro do processo da preparação do aluno, tá certo? Olha só, pontos importantes. Vamos falar dos mecanismos de defesa das duas etapas, da posição esquizoparanoide e depois da posição depressiva, combinado? Nós temos 5 tipos de mecanismos de defesa que são comuns dentro da posição esquizoparanoide: dissociação, projeção, introjeção, negação e idealização. Alisson, nós podemos botar aí também a identificação projetiva, a projeção integrativa? Calma, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que você precisa saber? Primeiro, que essa primeira posição aqui, a posição esquizoparanoide, para Klein, tinha um sentido mesmo de psicose. Então eram sintomas psicóticos que a criança desenvolvia, sintomas normais, mas que ao longo do tempo seriam reduzidos. Por quê? Porque parece muito. Você tem uma cisão do objeto, você tem uma dissociação, por exemplo, não é coisa de gente normal, não. Aliás, a dissociação para Melanie Klein é a resposta do ego diante da angústia persecutória que o bebê sofre. Permite que se efetue uma primeira divisão entre bom e mal, no caso, o seio, que é o primeiro grande objeto, e os objetos internos e externos. A criança é capaz, com essa dissociação, de fazer um julgamento. O que é bom, o que é mal, tá certo? O primeiro mecanismo de defesa que surge, ele é bastante útil e necessário para estruturar, digamos assim, a organização dos primeiros objetos na mente, que depois serão integrados paulatinamente. Por exemplo, quando a criança percebe que a mãe é uma só, já estamos na fase depressiva. Essa dissociação não é mais tão útil, apesar de continuar existindo. Observe que essa dissociação dos objetos é acompanhada, sem sombra de dúvida, por uma dissociação do ego. Então, além da dissociação dos objetos, bora ver se tem espaço aqui, nós temos também uma dissociação do ego. Combinado? É o primeiro grande mecanismo de defesa. O segundo grande mecanismo é a projeção. Essa projeção ela aparece primeiro ligada, claro, à pulsão de morte, o expulso do meu ego, tudo aquilo que é perigoso, tudo aquilo que me ameaça, e depois é associada também a elementos positivos, mas Melanie Klein não dá tanta ênfase a isso. Nós projetamos absolutamente tudo. A função principal para concurso é ligada à pulsão de morte. Projetamos coisas ruins. Melanie Klein avança nisso, mas para concurso, para qualquer banca, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui, essa projeção tem como intenção neutralizar elementos ruins internos quando nós colocamos esses elementos para fora. O terceiro grande mecanismo de defesa aqui é a introjeção. Lembrando que esses mecanismos de defesa, minha gente, servem para organizar objetos dentro e fora da psique do bebê. Combinado? A introjeção ela vai ser responsável pela construção dos primeiros objetos, que se constroem a partir dessa estruturação de objeto interno. Vai permitir, claro, a formação do ego e também, para Melanie Klein, você já sabe disso, assistiu na nossa aula, a formação do superego. Perceba que os objetos que se introjetam nunca são exatamente uma cópia fiel do que acontece lá de fora. É uma interpretação da própria realidade cheia de distorções. São introjeções deformadas, como Melanie Klein fala, das projeções, das pulsões, aliás, introjeções deformadas por projeções, por pulsões, por desejos. Esses objetos são introjetados, eles vão ter papel também fundamental na estruturação do ego, ok? Para dar uma boa coesão, o que a mãe espera da criança e tal. E isso aqui dá uma meia hora de aula puxando para a criação da identidade da criança. A negação, penúltimo mecanismo de defesa na posição esquizoparanoide, ela vai ser responsável aqui, sendo um mecanismo, claro, onipotente, ela vai ser responsável pela negação da existência dos objetos persecutórios. Ela cliva o ego e cliva os objetos para proteção contra o exterior. Ela simplesmente nega, é um mecanismo que vai dizer, por exemplo, para a criança que aquele seio mal não existe, enquanto não estiver no campo da atenção. Por fim, nós temos a idealização, que é um mecanismo característico fundamental da posição esquizoparanoide. Nesse mecanismo, aumenta-se o traço bom e protetor dos objetos, ou é acrescentado a esses objetos características que não existem. Então é o sonho, é a idealização mesmo. Acho que a expressão é bastante autoexplicativa aqui. Nós temos mecanismos de defesa aqui próprios da posição
depressiva, bem rapidamente, nessa posição, nessa etapa aqui depressiva, os mecanismos de defesa, eles ainda existem, mas como eu tinha dito antes, o foco é bem menor nesses mecanismos de defesa, então ainda temos a introjeção projetiva, ainda temos a negação, eles ficam menos fortes, eles vão dar lugar ao conceito de reparação. O mecanismo de defesa maior aqui é a reparação. Poxa, Alisson, isso não tem na lista lá do Sigmund Freud. De fato é verdade, mas tem aqui você vai guardar isso. A ideia maior é o processo de reparação do que aconteceu, na verdade, do seio que foi tão maltratado. Os mecanismos psicóticos, portanto, eles vão dar lugar aos mecanismos neuróticos. Mecanismos neuróticos. E o mecanismo de defesa principal, como eu falei, é a reparação. Essa reparação busca atender e se preocupar com o estado do objeto, interno e externo. É uma ansiedade muito forte para que todos os elementos, todos os objetos sejam contentados. Quando na posição depressiva o ego precisa enfrentar sentimentos de culpa e de perda, que se tornam ameaçadores, ele pode recorrer também, mais no finalzinho dessa posição, às defesas que a Melanie Klein vai chamar de defesas maníacas, para tentar agradar. Deixa eu me colocar aqui, defesas maníacas. E também para dar um alinhamento entre objetos internos e externos, mais no finalzinho dessa etapa, ok? Aqui já é Melanie Klein, nível duplo twist carpado avançadíssimo. Não chega a entrar tanto nessa parte de concurso, tá certo? Bom, então nós já sabemos a resposta da nossa questão. Questão número 1 da VUNESP. Obviamente que a banca quer saber o seguinte, ela pergunta qual que é a função da identificação projetiva. Ora, todo mecanismo de defesa vai ter como função estruturar os objetos internos e externos, tá certo? Então aqui quando eles colocam incorporar um objeto externo, é essa identificação, procurando assim recuperar a união com o objeto. A questão que você deve se fazer é a seguinte: poxa, Alisson, não faz muito sentido. E cadê a projeção? Cadê a projeção? Não está aqui. Posição da VUNESP, só vai servir para a banca. Botou identificação projetiva, falou de projeção, eu marco. Falou de identificação, eu marco. Falou de alguma coisa fora da área que não tem a ver com projeção e identificação, não está no escopo da questão, a posição depressiva, eu não marco, tá certo? Espero que você tenha gostado aqui desse nosso vídeo, bastante curto, pelo menos eu tentei fazer um vídeo de alguns minutinhos, passamos dos 10 e trocar um pouco com vocês esse caroço de informações que eu acho que é fundamental para qualquer boa preparação, tá certo? Caso você tenha gostado, compartilhe o seu vídeo, entre no nosso site, o psicologia9.com.br, um site totalmente reformulado, e assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal Psicologia Nova lá no YouTube, tranquilo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima questão. Tchau, tchau.